Olá, meus amores! Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios que vocês fizeram na última trilha, na aula de língua portuguesa, nas páginas 51, 52 e 53, tá certo? Da apostila. O primeiro exercício, exercício 15, pedia para separar as palavras em sílabas. Olha como que ficou essa separação. Expedição, exploração, exposição, exuberante. Você conseguiu fazer? Precisa corrigir alguma coisa? Quando você precisar corrigir alguma coisa, é só dar um pause no vídeo, fazer a correção necessária e depois continuar assistindo. Combinado? Então vamos continuar. Na letra A, você precisava responder qual o sentido dessas palavras no texto. Ó, a palavra expedição tinha o sentido de viagem ou saída para pesquisa. E a palavra exuberante, que expõe beleza. Ai, prof, eu achei esse muito difícil. Ah, era difícil mesmo. Precisava ter um grande conhecimento, né, do significado dessas palavras para conseguir entender, né, o que significava e mais ainda para conseguir explicar, né, escrevendo. Mas agora que você já viu que a expedição é uma viagem ou uma saída para pesquisa e que o exuberante é que expõe beleza, né? Esses eram os sentidos dessas palavras no texto, tá? Então, você já pode fazer a sua correção. Continuando, a letra B pedia para colocar o significado dessas palavras no dicionário. Era pouco espaço, então você podia colocar, né, o primeiro significado que você encontrasse, ou até mesmo resumir. Expedição é o ato de expedir-se. É a remessa de tropas para um determinado fim. É o grupo dedicado a explorar, a estudar uma região, geralmente em caráter científico. E exuberante é cheio, repleto, animado, vivo, viçoso e vigoroso. Ah, prof, mas eu escrevi de todas as palavras. Mas como só tinha no texto expedição e exuberante, eu só preciso que você explique o sentido de expedição e exuberante e o significado de expedição e exuberante. Combinado? Letra C. Nessas palavras, a letra X tem o mesmo som? Não, porque ó, em expedição, o X tem som de S, ó, mas em exuberante, o X tinha som de Z, ó, exuberante. Estão vendo? Aí, ó, no 16, tinha que marcar as palavras que faziam parte da mesma família. Para isso, nós vamos usar um outro programa, combinado? Aqui nós podemos ver quais foram os grupos formados. Então, o grupo verde, eu coloquei as palavras exuberância e exuberantemente, porque elas faziam parte da mesma família. No grupo azul, eu coloquei expediente, expedicionário, expedição e expediência, que faziam parte do mesmo grupo. No grupo vermelho, eu coloquei expositor, exposição e expositivo, que faziam parte de um outro grupo. E por último, o grupo amarelo, eu fiz explorador, explorando, exploração e explorado. Ah, prof, mas eu usei outras cores. Não tem problema, mas os grupos, eles só podem ser esses. A palavra exuberância só pode ter a mesma cor que a palavra exuberantemente. A palavra expositor tem que ter a mesma cor que a palavra exposição e que a palavra expositivo. A palavra expediente tem que ter a mesma cor que expedicionário, expedição e expediência. E, por último, a palavra explorado tem que ter a mesma cor que explorando, explorador e exploração. Entenderam? Então, vamos voltar para a nossa apostila. Continuando, temos o exercício 17. Nesse exercício, era para completar essa sequência de palavras com palavras que pertencessem à mesma família. Então, aqui tem palavras, né, sugestivas, você pode ter colocado outras palavras também que façam parte da mesma família. Exploratório, explorar,
exploração e explorador, ó, todos fazem parte da mesma família. Explicar, explicável. Explicação, explicativo. Explosivo, explosível. Explosão, explodir. Externato, externar. Exterior, externo. Ah, prof, mas eu pesquisei e coloquei outra palavra. Se você colocou outra palavra da mesma família, não tem problema. Agora, se você colocou uma palavra que não é da mesma família, que não parece com essas e não tem assim, né, o mesmo sentido, então você pode fazer a correção. Combinado? Se você tiver dúvida e não sabe se a sua palavra faz mesmo parte da família, pergunte para a professora, que a professora vai te orientar. Continuando, olha só na página 52, onde estavam as palavras. Se você precisar, dá um pause no vídeo, tá bem? Encontra aí no seu diagrama as palavras que você ainda não havia encontrado. Estão vendo? Eu vou fazer a leitura com vocês das palavras, tá? Ó, êxodo, explosão, exuberante, expulsar, excluir, exclamar, exalar e exterior, tá bem? Agora era para separar em grupos, está vendo? As palavras que tinham som de S, como o S do sapo, ou as palavras que tinham o som de Z, como zebra, tá certo? Aonde estava a letrinha X. Então, olha só. No primeiro grupo, o grupo do S, ficou exclamar, excluir, expulsar, exterior, explosão. E com som de Z, exuberante, êxodo e exalar. Façam a correção, arrumem tudo o que for necessário. Se precisar, dá um pause no vídeo, não tem problema. Pausa o vídeo, faz a correção e depois continua. No exercício 20, era para explicar por que esses sinais de pontuação foram usados no texto, com qual intenção. Os 2 pontos foram usados para introduzir a fala de alguém, tá certo? Para introduzir uma fala, tá bom? Façam a correção lá direitinho. As aspas foram usadas para indicar a pessoa que está falando, porque eles queriam mostrar que aquela fala não era do autor da notícia, mas de outra pessoa, tá bem? E o travessão foi usado para destacar uma explicação, tá bem? Se você não conseguiu fazer o exercício 20, não tem problema, né? Você está aprendendo, agora você sabe que os 2 pontos também são usados para introduzir a fala de alguém. Alguém vai falar, antes dessa fala, eu coloco 2 pontos. Outra pessoa está falando e não eu, o narrador, não eu, o escritor do texto, então eu uso aspas. Eu quero destacar uma explicação. Eu não quero colocar ela entre vírgulas. Eu quero dar um destaque. Então, eu uso o travessão. Seguindo na página 53, nós tínhamos o exercício 21, que pedia para reescrever esse trecho abaixo, inserindo um sinal de pontuação que desse ao relato a ideia de surpresa ou admiração. Ó, o sinal que dá uma ideia de surpresa é o ponto de exclamação. Então, era só escrever tudo de novo do mesmo jeitinho, mas ao invés do ponto final, colocar um ponto de exclamação, tá bem? E no 22, você precisava escolher 4 palavras da notícia que você leu e escrever no seu caderno, tá, as frases com os seguintes sinais de pontuação: ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências e ponto final. Eu não vou pedir para você enviar uma foto dessa atividade hoje. Eu vou olhar ela quando você voltar para a escola no seu caderno,
tá bem? Eu vou corrigir lá na escola, porque eu tenho certeza que você conseguiu fazer uma frase, né, usando uma palavra da notícia e terminando com ponto de interrogação, uma usando ponto de exclamação, uma com reticência e ponto final. Você é 10, mas mesmo assim, quando você voltar lá na escola, eu vou fazer a correção dessa atividade no seu caderno, para ver se você fez com capricho, se começou com letra maiúscula, tá bem? Combinado? Agora que você terminou a sua correção, você pode escrever bem assim, ó. Corrigido na videoaula, 24/4, tá bem? E registrar que você realizou essa correção. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!